vamos dar sequência à jornada de hoje em sua segunda metade. Para quem perdeu a primeira metade, eu sou o Dr. Rui Mercúrio e venho aqui, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrar saúde, meus caros, saúde. E nós tocamos os destinos de duas clínicas médicas de dores crônicas, dores de difícil solução, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou pés. Então, em qualquer geografia do corpo humano, pode se manifestar uma dor de transtorno músculo-esquelético. Mas vejam bem, há de sempre ter um critério médico. Entende? Já atendemos pacientes com herpes zoster e dor nas costas, fazendo fisioterapia de coluna. Então, o médico tem que fazer o diagnóstico. Entende? O médico tem que fazer o diagnóstico. Primeiro o diagnóstico, qual a causa dessa dor. Entende? Atendemos um advogado com uma dor tremenda no pescoço, fazendo fisioterapia para o pescoço em outro serviço médico aí. Ele tinha um câncer no ápice do pulmão, chamado pancreatite, que irradiava dores para o pescoço. Entende? Temos um paciente com câncer de próstata, com uma terrível dor ciática, causada por uma metástase de tumor de próstata dentro do canal vertebral lombar. Tendo pacientes com uma tremenda lombalgia, que correspondia a um câncer de pâncreas. Entende? Sem falar em senhoras, senhoritas, com dores abdominais e nas regiões genitais, que pode ser decorrente não de problemas de coluna, pode ser decorrente dos anexos da esfera feminina, né? Útero, ovários, etc. Muito bem. Feito o critério médico, feito o diagnóstico, o tratamento é uma decorrência. Então, vejam bem, a dor nunca é causa. A dor nunca é causa. A dor é sempre consequência. Então, a dor é o efeito. E o que fazem os analgésicos? Os analgésicos diminuem o modo de você sentir a dor temporariamente. Depois o sintoma volta. Do mesmo nível ou até mais forte. Depois que passa o efeito do analgésico. E hoje a medicina tem um arsenal de analgésico da pesada. Entendeu? Então, como eu trato de dores crônicas, meus pacientes tomam analgésicos poderosos, de muitos efeitos colaterais. Entende? Inclusive, até opiáceos, que são analgésicos que decorrem de princípios do ópio, entenderam? Então, meus caros, é preciso um critério médico. Entende? O médico tem que pesar tudo no paciente entre os prós e os contras. Entende? Os prós e os contras. Entende? Para poder instituir o tratamento. Entende? Não vá atrás de palpites, de leigos, entende? O seu caso pode parecer igual de outra pessoa, mas não é igual. Cada caso é um caso diferente. Cada pessoa é uma pessoa diferente do seu parceiro ou do seu semelhante, entendeu? O médico é formado e informado à luz da ciência para fazer diagnóstico, para ver qual é a causa da doença. Se não se remove a causa da doença,
a doença não vai embora. Entenderam? Entendeu? A doença não vai embora. Então, eu estava falando na outra metade sobre as nevralgias, né? Então, o nosso sistema musculoesquelético é fonte de dores de músculo e tendões. Vou repetir, por exemplo, tendinites, fibromialgia. Nosso sistema musculoesquelético é fonte de dores em articulações. Você tem mais de 300 articulações, você sabia disso? Você tem mais de 300 articulações no seu corpo. E as articulações, cada uma delas pode ser fonte de dores. Fonte de dores. Entendeu? E as piores dores que assolam o ser humano são as nevralgias. As nevralgias. Que é dor de nervo. Nervo. Do qual a mais importante é a dor ciática. Aquela dor lombar que se irradia para as pernas. O ciático é uma das raízes nervosas mais calibrosas. Entende? Mais calibrosas. Os ciáticos são os governantes das nossas pernas. São os governantes das nossas pernas. Entende? Se você corre, você sobe a escada, atravessa a rua correndo, ou pratica um esporte, o ciático tem que estar íntegro, totalmente rígido, normal. Senão você não consegue fazer nada disso. Nada disso. Entendeu? O ciático é o comandante das nossas pernas. E quando tem essa dor ciática, é uma dor horrível, persistente, que tem 1000 caras. Mas a cara mais comum é dor na região lombar, com dor irradiada para uma das pernas ou para as duas pernas. É o que mais atendemos em nossas clínicas de dores. E depois uma dor terrível também é a dor da nevralgia do trigêmeo. O trigêmeo é um nervo craniano. Veja, dentro do nosso crânio, do nosso conteúdo no crânio, nós temos 12 pares de nervos que comandam a visão, a audição, o equilíbrio, a mastigação, a fala, o movimento da língua, enfim. Nós temos 12 pares de nervos cranianos. E 8 pares de nervos no pescoço. Entende? Um de cada lado. Que tem a ver com dor no pescoço, com dor no ombro, com dor no braço, com dormência e formigamento das mãos. E tem até a ver com uma coisa chamada túnel do carpo. Toda hora eu atendo o túnel do carpo. Que é aquele sintoma de dormência nas mãos, né? E até às vezes perda de força na parte mais avançada. O túnel do carpo, ele é um parente distante do reumatismo, né? Nós temos um ligamento do carpo. O ligamento do carpo é como se ele fosse a pulseira de um relógio, né? Ele envolve todo o punho. E por N razões, ele sofre um processo de fibrosamento, de fibrose. E ele começa a apertar os nervos que vão para a mão. Nós temos nervos importantíssimos que fazem movimento das mãos. Um nervo radial e um nervo ulnar. São nervos muito importantes que comandam o movimento dos dedos das mãos. Quando esses nervos são apertados pelo túnel do carpo, dá muita dormência, entende? É uma situação aflitiva. Muita dormência, até perda de força. Entende? Então, até isso pode ter com problemas das raízes nervosas que saem da coluna cervical. Entende? Muito bem. Essas nevralgias são as dores mais fortes que existem. As dores mais fortes.
Então, quando alguém liga para mim, eu tô com uma dor absurda em tal, eu já começo a pensar na nevralgia. Qual é o nervo que está envolvido com isso? Entende? Por isso que eu tenho que ter uma formação ortopédica, neurológica, reumatológica, entende? Fisiátrica e até psicoterápica. Entende? Porque as dores crônicas, meu amigo, elas maltratam tanto o paciente que eles entram em depressão. Eles entram em depressão. Se há uma coisa terrível nesse mundo, essa coisa se chama depressão. Depressão. E há verdadeiramente uma epidemia desse mal. Se bem que existem graus leves, moderados, exagerados e absurdos de depressão. E muitos depressivos precisam ser internados numa instituição psiquiátrica para tratamento. Então, lidando com pacientes com dores crônicas, né, e eles me contam todas as suas jornadas na busca de alívio. Então, como a minha consulta demora de 1 hora e meia, né, eu lanço a eles perguntas para provocar a narrativa de todas as suas jornadas em busca de alívio. Então eles me contam dos chás que eles tomam de ervas, entende? Dos comprimidos, dos analgésicos, anti-inflamatórios que já tomaram o tempo todo, entenderam? Então vejam vocês, cada paciente que nos procura é um verdadeiro desafio, porque muitas vezes ele já conhece todos os analgésicos anti-inflamatórios. Em geral, eles vão num serviço médico, receitam um analgésico anti-inflamatório. Vão no outro, o que você tomou? Eu tomei isso. Ah, tá, então agora toma isso. Entenderam? Não é assim que se lida com dor crônica. Entenderam? Dor crônica é preciso fazer o diagnóstico. Que doença é essa que está causando essa dor? Onde vem? Qual é o transtorno? Qual a geografia dessa dor? Onde ela está se formando? Como que ela está se irradiando? Entenderam? Sem falar, meus caros, que existe uma dor chamada referida. O que é uma dor referida? É uma dor que acontece à distância. Ou seja, a dor ciática é a campeã de dores referidas. O paciente chega para mim e diz, doutor, eu tenho uma dor terrível no joelho. Já fiz ressonância do joelho, já tratei do joelho, fiz infiltrações no joelho, agora querem me operar o joelho e os exames dão normal, joelho normal. Vocês entenderam? É uma dor referida. Na verdade, é uma dor lombar, uma dor ciática, referida ao joelho. Referida ao joelho. Então, basicamente é isso. Então, dor referida é uma dor que acontece longe do lugar onde é a sua fonte. Eu, para tratar de dor no joelho, dor na panturrilha, dor nos pés, dor de esporão do calcâneo, dor de joanete e outras dores das pernas, eu muitas vezes trato do nervo ciático e tenho bom resultado das dores referidas à distância. Hoje mesmo atendi uma paciente com dores nos 2 joelhos, doutor Rui Mercúrio, me dói dos joelhos para baixo. Todo mundo tenta tratar do meu joelho, agora querem pôr prótese nos 2 joelhos. E o problema não é nos joelhos. O problema é uma dor ciática referida às pernas, do joelho para baixo. Estou tratando de um paciente também que tem uma dor no calcâneo, uma dor que todo mundo rotula como esporão do calcâneo. Eu estou tratando da ciática e a dor no calcâneo está ficando boa. Entende? Então,
Às vezes também o paciente pergunta, eu tenho artrose, muita artrose. Eu posso me livrar disso? A artrose é reversível, ou seja, uma articulação com artrose pode ficar boa e a artrose sumir? Olha, eu diria assim, que a artrose pode acontecer em pacientes relativamente jovens, entende? Por sobrecarga de determinada articulação. Quando o paciente é relativamente jovem, com uma grande sobrecarga daquela articulação, se você alivia a carga nessa articulação, sendo um paciente jovem, eu já vi muita artrose reverter se não estivesse no estágio muito avançado, no estágio inicial. Entende? Entende? Então, meus caros, é assim. É preciso muito critério, muito cuidado para se rotular uma doença de incurável. É muito cruel, né? Você receber essa sentença, né? Ah, você tem uma doença incurável. Entende? Eu já vi muitos incuráveis se curarem. E muitos curáveis não se curarem. Entenderam? Então, na medicina, na biologia, na ciência médica, tudo é relativo, como diria Albert Einstein. Tudo é relativo. Professor Albert Einstein perguntava para ele, professor, o que é a teoria da relatividade? Ele deu um exemplo incrível, incrível. Ele dizia assim, veja você, você está viajando de trem, uma viagem longa. Ao seu lado tem um cara muito chato, sabe? Que com uma conversa muito estúpida. Aquela viagem parece que não termina muito. Não termina nunca. Não termina nunca. Por outro lado, você pode viajar ao lado de uma jovem muito bonita, que tem um papo maravilhoso, uma conversa deliciosa. Você ri, você conversa. Nossa, a viagem passa num instante. Entendeu? Isso é a teoria da relatividade. Que o professor Albert Einstein exemplificava para todo mundo entender. Então, tudo é relativo. Né? O único absoluto que existe é Deus. Tudo é relativo, tudo depende. Depende disso, depende daquilo. Entende? Então, até as dores são relativas. Entende? São relativas. O modo, deixa eu ver meu horário aqui. O modo de sentir dores é relativo. Tem gente que suporta muito bem dores. Tem gente que não suporta a mínima dor. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa dizer para mim, doutor, eu não suporto dor. Entende? Eu faço de tudo para me livrar da dor. Entende? Outro dia atendi uma paciente que disse, estou ruim. Levou o marido dela lá. Ele não suporta dores. Se ele está com dor, ele faz qualquer negócio para se livrar da dor. Ele não suporta dores. Entende? Então tem gente que tem uma capacidade de suportar dores muito maior que outras pessoas. Tem gente que não tem a mínima capacidade de suportar nenhuma dor banal, simples, né? Simples. E hoje ainda falei de uma doença minha. A pior dor que existe é a dor da gente, né? Não tem pior dor que essa. É a dor da gente. Né? E a dor tem uma escala também. Embora não exista nenhum relógio para medir intensidade da dor. Né? Se existisse esse relógio, ele se chamaria dolorímetro. Mas não existe, é só idealização. Entende? Então, uma dor, vamos dizer que esse dolorímetro tivesse uma escala de 0 a 10, sendo 0 dor nenhuma e 10 a pior dor do mundo. Né? Então, o que os analgésicos fazem? Eles jogam uma dor de nível 7 para o nível 5, para o nível 4, 4,5. Entenderam? Parou de tomar analgésico, a dor volta ao nível inicial de 7, ou 7,5 ou 8.
Entenderam? Então, lidar com dores não é tarefa fácil, nem rápida, e às vezes nem barata. Entenderam? Nem barata. Entende? Então, é muito difícil, às vezes, a abordagem da história clínica de uma dor crônica. É muito difícil. Muito difícil. E é com isso que nós lidamos. Entende? E hoje ainda falei para uma paciente minha, olha, pode ter alguém que entenda de dor como eu, desculpa a falta de modéstia. Pode ter alguém que entenda de dor como eu, mas mais que eu não tem. Eu lido com isso há 40 anos. Lido com dores há 40 anos. Entenderam? Entenderam? E sabe quais são as piores ferramentas que eu tenho? Analgésicos, anti-inflamatórios, não adiantam nada. São paliativos. Paliativos. Entende? Em alguns aspectos, em grandes aspectos, não em alguns, a acupuntura também ela é uma ferramenta terapêutica paliativa. Em geral, ela não é resolutiva. Não é uma verdade absoluta. Muitas vezes ela resolve determinadas dores, mas é uma minoria. A grande maioria das dores, a acupuntura abaixa o limiar da dor. Ou seja, ela joga uma dor de nível 7 para uma dor de nível 3 ou nível 4, provisoriamente, não definitivamente. Então a acupuntura é também paliativa e menos resolutiva. Muito paliativa e menos resolutiva. Entende? Mas é isso, meus caros. Lidar com dores é terrível. Terrível mesmo. Entende? E é com isso que eu lido. Meu dia inteiro é dor. É um desfilar de dores. É um desfilar de dores. Eu tenho que fazer diagnóstico. Que dor é essa? De onde vem? Por que está doendo desse jeito? Entendeu? E a dor da nevralgia do trigêmeo, né? É uma dor que os neurologistas ou neurocirurgiões, muitas vezes, fazem procedimentos cirúrgicos. Né? Cirúrgico. Eles fazem uma coisa chamada, às vezes, risotomia. Ou seja, eles interrompem raízes nervosas que estão transmitindo a dor para o cérebro. Tentando, é como cortar o fio, né? Está tendo uma faísca, um acidente elétrico em determinado poste, o técnico lá da eletricidade vai lá e corta o fio. E aí resolve provisoriamente aquilo até ele descobrir qual a causa daquele curto-circuito, por exemplo. Entendeu? Mas não funciona tão bem. Na teoria seria bom, mas não funciona tão bem a isotomia, não. Às vezes também se queima, né? Se usam também processos químicos, né? Cáusticos, processos cirúrgicos, entende? Para aliviar a nevralgia do trigêmeo. É terrível, né? A nevralgia do trigêmeo é um desafio para a paciência do paciente e para o médico que tenta tratar aquilo e dar alívio a esse doente. Nós lidamos com isso também. Lidamos com isso. É dor, nós lidamos com isso. Nós lidamos com isso. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico de dores, eu tenho 2 clínicas médicas que cuidam de dores. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, perto do Hospital Albert Einstein e do Estádio do Morumbi. Outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do Estádio do Pacaembu. Telefones de nossas clínicas, fixo 11 3661 4243. Telefones celulares de nossas clínicas, 119 7082 8015. Emergências. Quem tem dor tem pressa. Nossas agendas têm espaços para emergências. Telefone para as emergências,
119 3014 8888. Entende? Então é isso, meus caros. Vou terminar mais essa jornada de hoje com um chavão que eu sempre repito, porque é importante. Porque é importante. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, cuidado, você atrai. Veja bem, vou repetir. Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Essa última frase, assim como você acredita, você realiza, pode ser resumida num monossilábico chamado fé. A fé é você crer numa coisa para fazer ela acontecer. É isso aí, meus caros. Terminamos a jornada de hoje. Espero que tenham aproveitado. Mas prometemos voltar aqui, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, com novas jornadas, sempre às terças-feiras, no período entre 19 e 20 horas. Até a próxima.